Fala pessoal, somos o canal Tecnologia e Classe e o tema do vídeo de hoje é: a pior pessoa que você conhece acabou de fazer um excelente argumento. Nós vamos falar sobre uma espécie de crítica que o CEO da Palantir, o Alex Karp, fez numa entrevista na CNBC, e ele meteu umas coisas interessantes ali, e daí eu queria desenrolar uma reflexão a partir disso e também chamar a atenção para vocês para quem é o Alex Karp, para o que é a Palantir e por que é importante a gente prestar atenção nisso que ele falou, tá? Somos o Tecnologia e Classe, como eu já disse, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Se vocês curtem o trabalho que a gente faz aqui, se vocês acham que é importante, deixa o like, se inscreve, mas também procura o nosso Apoia-se e veja o nosso site tecnologiaclasse.com.br, né? Tente apoiar a gente de diversas maneiras, todos os roteiros em teclas.soberano.tv. Gostaram? Fiz uma baita abertura no vídeo aqui hoje. Mas, né, sem mais demoras, vamos pro tema do vídeo de hoje. Então, na realidade, esse vídeo ele é baseado em dois outros vídeos, principalmente esse primeiro vídeo aqui que eu vi do Primeagen, fazendo um react às falas do Alex Karp da Palantir, e eu acho que ele tá correto, beleza? Eu inspirei algumas das análises nas coisas que ele falou aqui, e também esse outro vídeo que fala sobre um assunto diferente, mas eu vou conectar os outros, que é sobre os data workers, que são as pessoas que trabalham treinando ferramentas de inteligência artificial, beleza? Então assim, vamos começar. No primeiro vídeo, o Primeagen tá comentando essa entrevista que o Alex Karp, o CEO da Palantir, ele deu pra CNBC. E a entrevista inteira tá aqui. Se vocês querem entender, né, a mente perturbada desse cara, eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Mas que nem eu disse, é total aquele negócio. É uma pessoa horrível, uma pessoa que eu odeio, acabou de fazer um excelente argumento, tá? Primeiro, ele começa falando assim, né, eu não quero jogar shade pra cima de ninguém, eu respeito muito os CEOs dessas empresas de IA, mas eu vou ter que falar umas coisas, assim, do nada, tá ligado? Ele já começa, eu sou mais louco que todos vocês. E daí a primeira coisa que ele fala assim, pô, o token maxing é muito estúpido. Todas as empresas perceberam que gastar muito em inteligência artificial esperando que isso vai dar algum retorno pra elas é uma coisa estúpida, tá? Mas daí ele fala o quê? O real modelo de negócio dos laboratórios de IA privados, ou seja, da OpenAI, do próprio Google, da Anthropic, né, que hoje é a maior empresa de IA, é a extração de dados de negócio das pessoas que estão usando as suas plataformas, tá? Ele basicamente diz assim, a sua empresa ela tem um diferencial, ela tem o que ela sabe fazer bem, né, o seu modelo de negócios, e o que as empresas de IA estão fazendo é roubando esse diferencial, estão transformando esse diferencial ao invés de, por exemplo, estar te provendo um serviço, né, de inteligência, como o Sam Altman já falou que é o que elas fazem. E o que é interessante, tá, é que faz muito sentido isso que ele tá dizendo, e daí, de novo, lembrem quem é a Palantir. A Palantir é uma empresa de dados, né, de análises de dados, que ela surge no contexto ali do PayPal. O Peter Thiel, que ficou bilionário por causa do PayPal, eles pegam aquele expertise das pessoas e eles dizem, nós podemos usar essa questão da análise de dados, um campo que estava surgindo usando a computação, o Big Data, essas coisas no início, né, do século que a gente está, e nós podemos vender isso para o setor militar, nós podemos vender isso para governos. Então, quando o Alex Karp ele fala isso, não é porque ele está sendo altruísta e ele quer o bem das empresas norte-americanas, embora ele fale isso, eu estou falando por todos os CEOs de todas as empresas norte-americanas, nós estamos cansados dessa questão dessas empresas de IA, mas ele fala isso porque provavelmente a própria Palantir tá pensando nisso, ela tá vendo assim, quais são os dados dos usuários da nossa plataforma, o que esses dados dizem sobre essas empresas e como a Palantir poderia talvez entrar no mercado dessas empresas ou usar isso que a gente sabe, essa vantagem competitiva que a gente tem, que é os dados de todo mundo que faz uso da nossa plataforma, para desenvolver mais a nossa empresa, para aumentar mais o nosso lucro. E daí você tem que prestar atenção, porque a Palantir, ela vende esses serviços de logística e de dados dela para vários governos, inclusive o governo do Brasil. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. O FNDE contratou as ferramentas da Palantir. E quando ele fala, por exemplo, a OpenAI está de olho nos dados dos seus usuários para, por exemplo, criar produtos que compitam com seus usuários, a Anthropic está fazendo isso, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso, pode crer que eles devem estar pensando assim, olha, os dados desses governos que usam a nossa plataforma, como a gente poderia construir um produto para tirar mais vantagem, para cobrar mais caro desses governos? Como a gente poderia substituir essas estruturas internas de funcionamento desse governo pelas nossas ferramentas da Palantir? Porque muitas vezes a gente deve pensar assim, a Palantir, essa empresa do mal, né, essa empresa do ramo militar dos Estados Unidos, eles estão pegando os dados do FNDE para dominar o Brasil tecnologicamente ou para fazer alguma espécie de ataque bélico contra o Brasil. Mas muitas vezes o que eles podem estar fazendo, embora isso seja um risco muito grande, é pensando em como eles podem criar versões privadas das estruturas do nosso governo e depois vendê-las de volta para a gente.
E, enfim, esse é mais ou menos o grande ponto que ele faz ali, mas uma coisa que eu acho que é engraçada até é que pra mim o Alex Karp é um sujeito que eu tenho fortes desconfianças que ele tá sempre sob a influência de algumas droguinhas, sabe? Porque ele é sempre muito eufórico, ele tá sempre assim muito falando as coisas que vem na cabeça dele sem pensar muito nas consequências, tá? E é engraçado porque ele fala no meio da entrevista que vários dos CEOs das empresas pensam exatamente igual a ele, só que eles não falam isso porque toda vez que eles falam coisas assim, isso é repercutido. Isso aqui é basicamente o que ele falou, tá? Por doidinhos neurodivergentes na internet que aparentemente também são drogados. A única coisa que eu não sou. Ele falou assim. Sou várias coisas, mas drogado eu não sou. E é engraçado que quando eu começo vendo o vídeo, eu penso, esse cara tá muito drogado, tá ligado? Eu achei estranho ele chamar atenção pra isso. Só que assim, a frase mais impactante e que, né, infelizmente eu concordo com ele fala assim, se esses modelos de IA são um negócio de $1 bilhão, por que eles te vendem os tokens e não um negócio de $1 bilhão? Por que eles não constroem esses produtos com os modelos de IA e eles te vendem os tokens? E isso ressoa muito com aquele papo que é basicamente assim, esse coach de empreendedorismo aqui, esse cara que faz um mega brain da IA, que ele entende de como usar essas coisas todas para construir o negócio dele, por que o negócio dele é vender curso para ti, é vender a imagem de que ele é um cara muito rico e fodão, e não apenas vender o produto que ele tá construindo com esse expertise, com essas ferramentas que ele tem? Mas daí eu vou voltar pro vídeo do Primeagen e eu acho que ele faz uma contribuição muito boa. Ele fala sobre a Anthropic, tá? E realmente tem 2 casos disso que o Alex Karp tá falando que a Anthropic fez. O primeiro deles é o Cloud Code, porque o Cloud Code ele foi construído baseado num outro modelo de negócio que já estava funcionando, que era o modelo da Cursor, uma plataforma de código, né, de código usando IA, que 45% a 50% de todas as chamadas de API que eles faziam passavam pela Anthropic. E daí a Anthropic ela começa a desenvolver o Cloud Code depois que ela vê assim, ó, isso aqui é um nicho de mercado muito certo. E mais do que isso, essa plataforma, né, o Cursor, eles são totalmente dependentes de chamar o nosso modelo. Eles precisam do nosso modelo, só que a gente pode facilmente reproduzir o que eles têm. E foi isso que a Anthropic fez. O Cloud Design, que eles recém lançaram, ele foi construído em cima do quê? De dados do Figma. O Figma também, um ex-parceiro da Anthropic, talvez ainda sejam parceiros, que usa os modelos da Anthropic para construir as suas ferramentas de IA nativa integradas e que aparentemente uma das pessoas que estava no board do Figma saiu 3 dias antes deles lançarem o Cloud Design e foi para a Anthropic. Ou seja, de novo, a Anthropic estava vendo um cliente seu construindo produtos usando seu modelo de IA e disse, por que eu não só faço o produto e eu vendo para as pessoas? E outra coisa interessante que tem nos modelos da Anthropic, que também não entra na minha cabeça, é que nos termos de serviço eles dizem que é proibido que tu construa produtos que compitam com eles, tá? Então o que o Primeagen tá descrevendo ali é que assim, a Anthropic tá de olho nos dados dos seus usuários, que usam, né, a sua IA para construir outros produtos, constrói produtos baseados nisso e daí depois diz, pelos nossos termos de uso, você não pode usar os nossos modelos de IA para fazer produtos que compitam com o nosso. E isso é um pouco, né, sobre a questão dos laboratórios de IA de fronteira nos Estados Unidos. Agora eu quero chegar pro outro vídeo para vocês e eu prometo que eu vou conectar tudo, tá? No segundo vídeo, o pessoal do More Perfect Union, que eu digo que é um canal sindicalista lá dos Estados Unidos, eles estão fazendo um pequeno documentário sobre os data workers, que são as pessoas que trabalham treinando modelos de IA, tá? Quem é que são essas pessoas? E é bem interessante que eles façam essas ligações, tá? Muitas vezes elas são pessoas que são, entre aspas, bem capacitadas, pessoas que fizeram faculdade, pessoas que são especialistas em seus campos, porém que estão passando por dificuldades financeiras. Muitas vezes elas estão em países que estão passando por crises econômicas ou que têm poucas oportunidades de emprego. Aí essas pessoas encontram nessas empresas de treinamento de modelos que pagam, por exemplo, para elas responderem questionários, para elas explicarem raciocínios de alguma coisa, para elas se filmarem fazendo atividades, por exemplo, bota uma câmera na cabeça e se filma cozinhando um prato, bota uma câmera na cabeça e mostra como é que tu faz a montagem de algum tipo de peça que é muito complexa. Elas fazem isso e elas encontram aí uma fonte de renda onde elas não estão encontrando no seu campo especializado no seu país. Então, basicamente, elas estão ganhando dinheiro estruturando o seu próprio conhecimento e vendendo ele para esses laboratórios de IA. E assim, eles são um canal gringo, eu sempre falo, esse canal é ótimo, mas ele é muito focado nos Estados Unidos. Eles, inclusive, falam que essa coisa ela está acontecendo já há muito tempo nas economias periféricas, mas agora, com a crise econômica dos Estados Unidos, ela acontece com o pessoal dos Estados Unidos. Aí eles começam a sentir mais isso, né? Mas é muito interessante isso, porque vocês notem que essa situação cria um ciclo vicioso. A gente tem economias que são periféricas, economias em crise. A gente tem profissionais qualificados nessas economias desempregados. Isso parece
familiar para vocês, o engenheiro trabalhando de Uber, a pessoa que tem a formação nessa área, mas não consegue um emprego e acaba trabalhando numa coisa mais genérica, como fazer entrega, como trabalhar de motorista de Uber. Aí essas pessoas, elas acham esse trabalho uberizado fazendo o data work, treinando IAs para essas metrópoles, para os Estados Unidos, para os laboratórios de IA de fronteira dos Estados Unidos. Aí essa própria IA, ela é usada para precarizar os empregos, seja realmente substituindo o emprego dessas pessoas ou com a promessa de mais produtividade e fazendo essas pessoas perderem espaço no mercado. E daí a economia periférica continua em crise, porque ela não consegue construir as oportunidades para essas pessoas poderem encontrar um emprego no seu país, poderem desenvolver a economia do seu país. Então, o que eu tô tentando dizer para vocês é que meio que no final o desenvolvimento, entre aspas, que é capitaneado por esses grandes laboratórios de IA dos Estados Unidos e a economia dos Estados Unidos, acaba sendo um modelo extrativista do nosso trabalho e nosso conhecimento nos países menos desenvolvidos, entre aspas, tá? E sim, se vocês estão achando isso familiar também, olá capitalismo, meu velho amigo, olá imperialismo, meu velho amigo, né? Então, por isso que eu falo, tá, pessoal, que toda vez que o pessoal diz assim, a IA, ela é uma coisa que não tem como parar, é preciso aceitar. Não, pessoal, é inaceitável a gente ter como um plano simplesmente a adoção de ferramentas modernas de inteligência artificial sem a gente ter uma ideia sobre a soberania e o controle dos nossos dados. E, de novo, eu não acredito que eu tô concordando com o que o Taika Waititi, do Mundo Invertido, né, que é o Alex Karp, CEO da Palantir, falou naquela entrevista. Ele fala meio que exatamente isso. É por isso que a discussão sobre inteligência artificial vai muito além sobre gostar, aceitar, ser ludista ou não, usar bem essas ferramentas. A IA não é boa nem má, depende do propósito. Pessoal, existe uma cadeia de exploração global onde, por exemplo, o nosso país, o Brasil, está inserido, a cadeia que se chama imperialismo. E a IA proprietária e a sua adoção nos países para automação, ela é apenas uma peça nisso tudo, embora seja uma peça essencial. Então, quando a gente faz uma crítica à adoção da IA, não é porque a gente é ludista, não é porque a gente, por exemplo, assim, o artista ele critica a IA porque agora ele não pode mais vender os seus desenhos e ele não está pensando em todo o bem que a inteligência artificial pode fazer para as outras pessoas da economia. Não, pessoal, nós estamos falando sobre essa cadeia maior de extrativismo do sul global, que para a gente poder resistir a isso, a gente precisa entender o efeito do que essas ferramentas de inteligência artificial estão fazendo mais no geral com a nossa economia, com os nossos trabalhadores. Porque para finalizar essa reflexão, eu vou trazer para vocês a frase que meio que até hoje eu não acredito que o Sam Altman da OpenAI falou, tá? Ele disse assim, ó, nós vislumbramos um futuro em que a inteligência seja um serviço de utilidade pública, como a eletricidade ou a água, e as pessoas a adquiram de nós com base no consumo medido. Então ele tá dizendo, né? Imagina que tu abre uma torneirinha de inteligência quando tu precisa de inteligência. Só que meio que o plano dele, e que várias pessoas notaram quando ele falou isso, vamos deixar todo mundo burro para que eles fiquem dependentes de comprar a inteligência da gente. Da mesma maneira que esses CEOs olham para eletricidade, água, saúde, serviços básicos, moradia, né? Todas essas coisas básicas que a gente precisa para viver e dizem, nossa, imagina que legal se nós controlássemos isso e daí toda vez que a pessoa precisasse disso, a gente ganhasse um pouquinho em cima. Eles estão olhando para a inteligência, eles estão olhando para o desenvolvimento da nossa economia, eles estão olhando para a criação, né, de valor dentro das economias e dizendo, se a gente remover essa independência que as pessoas têm de pensar e que as pessoas têm de desenvolver nossas próprias economias e nós pudermos vender isso para eles, nós pudermos controlar o quanto, né, da torneirinha de inteligência vai respingar dentro de uma economia como o Brasil, olha quanto dinheiro, olha que oportunidade de negócios maravilhosas. É esse o modelo dessas empresas e é por isso que a gente tem que ser extremamente cético com a adoção dessas ferramentas. Vocês entendem? Porque assim, será que o futuro é mesmo a gente automatizar essa parte dos processos, que é o que a gente chama, né, meio abstratamente, eteriamente, de inteligência? A gente automatiza a nossa inteligência, a gente não precisa usar ela, e daí a gente compra ela do Sam Altman, do Dario Amodei, da Anthropic e do Alex Karp, né, o Taika Waititi do mal. Eu acho que não, pessoal. Então, infelizmente, né, hoje nós concordamos com Alex Karp, um cara totalmente que não está drogado, tá? Um cara que só é sincerão, só é meio estranho e tal, ele faz uns movimentos esquisitos, ele fala rápido, ele interrompe as pessoas, porque ele está completamente sóbrio e ele é 100% movido por café, eu imagino, né? E o desejo de fazer os Estados Unidos ser o país mais poderoso do mundo, né? Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido essa reflexão. Nós vamos falar muito mais ainda sobre inteligência artificial e principalmente sobre um outro assunto que ele fala nessa entrevista e que a gente não conseguiu explorar aqui, que é os modelos chineses e o que isso quer dizer na competição, né, com os laboratórios de fronteira dos Estados Unidos, beleza? Mas nós nos vemos na próxima. Tchau!